Capítulo 8. E Helena soltou um suspiro. Ela tentou encontrar a velha senhora novamente por conta disso, mas a tenda já havia desaparecido e ela não conseguia encontrar a velha senhora, não importava o que fizesse. E Helena gradualmente se sentiu deprimida por causa da preocupação. Naquele momento, seus olhos pousaram em seu marido, que estava sentado do lado oposto. Duque Kayvin Maillard. E Helena parou de pensar por um momento e olhou para ele. Ela se perguntou se era por causa de seu físico grande, mas seu marido irradiava a presença mesmo quando estava sentado. Era uma sensação delicada. De repente, Helena teve a impressão de que a carruagem, que era suficientemente grande, estava lotada. O que é? As pontas dos dedos dela estavam formigando. E Helena olhou para o marido. Ao contrário dos falsos rumores, o Duque Maillard que ela viu pessoalmente não parecia muito exigente. Se ela tivesse que dizer, ele era apenas mais alto que a média, tinha um corpo provavelmente bonito, estava usando uma máscara e... Os olhos dele. Seus olhos eram azuis. E Helena gostava de olhos azuis. A razão era simples. Porque o oceano não muda. Os olhos de Helena eram cor-de-rosa. Quando as pessoas elogiavam seus olhos, sempre diziam que pareciam tingidos com flores de cerejeira. Para ser honesta, Helena não gostou muito dessa comparação. As flores não murcham. Não é preciso dizer nada sobre as flores colhidas, mas as flores nos campos também não conseguiam resistir aos ventos fortes do inverno. Mas o oceano não era assim. Pode-se dizer que os olhos dele eram completamente opostos aos dela, da cor azul do oceano. Seja no inverno, na primavera, no verão ou no outono, o oceano era imutável. Nas memórias de Helena, o oceano era sempre o mesmo. Não muda. Eterno. Era por isso que Helena gostava de olhos azuis que lhe lembravam o oceano. A ponto de poder-se dizer que ela ansiava por isso. Nesse aspecto, os olhos do Duque eram realmente perfeitos. Eles tinham o tom de azul ideal com que ela sonhava. Enquanto Helena pensava nisso enquanto olhava para o rosto do Duque Maillard, ele abriu a boca. Não precisa se preocupar. Hã? Preocupação? Não tirarei minha máscara na carruagem. E Helena piscou, mas logo percebeu do que ele estava falando. Ela balançou a cabeça freneticamente. Eu não estava olhando para você por causa disso. Sua voz foi sumindo à medida que ela continuava. Ela inicialmente negou para se livrar do mal-entendido, mas de repente se sentiu envergonhada ao pensar em ter que dizer honestamente a ele por que estava olhando fixamente, se ele tivesse perguntado. Mas o Duque não perguntou a Helena por que ela estava olhando. Como se não se importasse se a alegação de Helena era verdadeira ou não, ele silenciosamente desviou o olhar para outro lugar. O silêncio então pairou no ar. E Helena se remexeu e franziu as mãos que colocou no colo. Era um silêncio insuportável e desconfortável. A carruagem viajou por cerca de uma semana, com pausas entre elas. Então finalmente o feudo que o Duque Maillard apareceu. E Helena imediatamente recebeu o serviço das criadas do castelo para se livrar do cansaço da viagem. Quando as criadas começaram a lavá-la com água de rosas e a massageá-la com muito cuidado, Helena ficou nervosa. Quando colocaram nela uma roupa esvoaçante, mas não reveladora, e a levaram para um quarto chique, sua tensão foi ao extremo. E Helena não conseguia ficar parada e andava de um lado para o outro no quarto. Então, abriu uma garrafa de vinho e bebeu. Ela se sentiu um pouco mais calma depois de beber álcool, mas sua cabeça ainda estava caótica por dentro. Vai doer? Claro que vai. Todo mundo diz que a primeira vez sempre dói. Mas enquanto eu conseguir segurar a primeira vez...
As coisas que ela ouviu sobre a primeira noite estavam bagunçando sua mente. Com tensão e medo, assim como uma leve excitação misteriosa, ela esperou pelo Duque que se aproximava. Entretanto, mesmo depois disso, o Duque Maillard não apareceu. Somente quando o dia seguinte chegou é que Helena finalmente reconheceu a realidade. Então fui abandonada. Além disso, na primeira noite de casamento, e Helena ficou esperando o marido a noite toda no quarto e em determinado momento adormeceu. Era por causa do cansaço acumulado durante a longa viagem e do vinho que ela bebia. Não tinha jeito. No início, Helena se forçou a ficar acordada beliscando as coxas. Não havia como acordá-la até que amanhecesse, quando ela adormeceu. Ela mesma sabia disso, então planejava ficar acordada até o marido chegar. Entretanto, como se estivesse envergonhando seu trabalho duro, o Duque Maillard não apareceu até o final, e Helena adormeceu como se tivesse desmaiado ao ver o amanhecer. E quando ela voltou a si, já era tarde. Ela ficou sem palavras. Ela ficou tão sem palavras que não sabia o que dizer. Ela não tinha certeza se sentiria revigorada se colocasse em palavras o que estava sentindo. E Helena apenas se sentou na cama enquanto mordia o lábio e puxava a corda pendurada ao lado da cama. A porta se abriu e imediatamente uma empregada entrou. Sim, senhora. Por que você não me acordou? Perdão. A julgar pela posição do sol, já passou da tarde. Estou perguntando por que você não veio me acordar de manhã. A empregada acorda seu patrão todas as manhãs e cuida de suas necessidades, era o básico do básico. E Helena não acordava facilmente depois de dormir, mas ainda acordava se alguém a acordasse. Para ela estar dormindo profundamente até aquela hora, significava que ninguém veio acordá-la. Diante das críticas de Helena, a empregada pareceu perturbada, como se não esperasse ouvir aquilo, e disse: O Duque nos disse para não te acordar. O que? Ele disse que, como você estaria cansada depois de uma longa viagem de carruagem, não deveríamos acordá-la e deixá-la descansar hoje. Então, a criada humildemente juntou as mãos e continuou verificando a reação de Helena. Ela não parecia estar mentindo. E Helena achou isso ultrajante. O que? Isso soou como se o Duque a estivesse levando em consideração. Mas isso foi estranho. Se ele era tão atencioso com a esposa a ponto de dar tais ordens, por que não foi ao quarto dela a noite toda? Ele realmente veio, mas voltou depois de me ver dormindo. E Helena balançou a cabeça. Não. Se não me falha a memória, ela definitivamente adormeceu depois de ver o sol nascer. Ou ele ordenou que não me acordassem porque sabia que eu ficaria esperando por ele a noite toda. Ela balançou a cabeça novamente. Isso seria um insulto muito grande. Não havia razão para o Duque agir tão duramente com ela. Não foi como se tivessem se casado, apesar de serem de famílias rivais. Na verdade, eles se conheceram pessoalmente recentemente. Não, acho que ainda não nos conhecemos pessoalmente. De repente, Helena lembrou-se de que ainda não tinha visto o rosto nu do marido. Ela só viu o rosto dele coberto pela máscara. E Helena refletiu sobre isso antes de se preparar. Onde ele está? Perdão. Leve-me até onde o Duque está. Preciso ver o rosto dele. Ela sentiu que precisava ver o rosto dele sem a máscara e conversar com ele. Mas a empregada não demonstrou vontade. O mestre está, neste momento, lá fora. Lá fora onde? Se ele estivesse lá fora, ela poderia segui-lo. Enquanto Helena pensava nisso, a empregada acrescentou: Ele está no meio de uma subjugação monstruosa. O quê?
Monstro! Ontem à noite, monstros apareceram de repente no feudo, então. E Helena piscou. Foi a primeira vez que ela ouviu isso. Nunca ouvi falar disso. Peço desculpas. Parece que a empregada que deveria te avisar esqueceu. Ela costuma esquecer. Deixa pra lá. Então você está dizendo que o Duque não estava no castelo desde ontem à noite? Isso mesmo. A empregada baixou o olhar quando respondeu. Deixando a empregada, que não sabia para onde olhar porque se sentia arrependida, de lado, e Helena recuperou o fôlego por um momento. Entendo. Os lábios de Helena se soltaram. Mais uma vez, eu. Quase mal interpretado irracionalmente. Entendo. É claro que não tem jeito. E Helena então falou com uma voz que soou obviamente muito mais suave do que antes para qualquer um que a ouvisse. Isso acontece com frequência? Não é sempre. Mas acontece de vez em quando. E Helena de repente se lembrou das histórias que ouviu sobre este lugar, o feudo do Duque Maillard. Embora a terra fosse fértil, as plantações crescessem bem e tivesse as condições certas para o desenvolvimento comercial devido à sua boa localização, ela tinha uma falha. Uma das montanhas ao redor era muito alta e perigosa, e monstros desciam dela de tempos em tempos. Mas era uma história antiga. Monstros aparecendo de tempos em tempos era um velho ditado. Já fazia um tempo que a frase não mudava para de vez em quando, como a empregada acabou de dizer. Tudo mudou com o atual Duque Maillard. Embora fosse uma terra com riqueza inigualável no presente, costumava ser apenas uma terra fértil e problemática, sem ninguém vivendo nela no passado. O motivo, é claro, eram os monstros. E quem eliminou a maioria dos monstros e deixou o feudo como ele é atualmente foi o Duque Kayvin Maillard. Em primeiro lugar, desde o momento em que ele nasceu, o número de monstros que desceram da montanha diminuiu evidentemente. As pessoas, mesmo depois de verem isso, continuaram tagarelando que o diabo e os monstros eram como óleo e vinagre, então os monstros evitavam o lugar porque sentiam a energia do diabo. Bobagem. Do ponto de vista do senso comum, isso foi apenas uma coincidência. Capítulo 9. Antes do nascimento do Duque Kayvin Maillard, o inverno daquele ano era tão rigoroso que nem os animais conseguiam suportá-lo. Ao mesmo tempo, o Duque da época se empenhou em subjugar monstros. Considerando tudo isso, a quantidade de monstros que desceram da montanha diminuiu naturalmente. E depois que o Duque Maillard herdou a casa, ele imediatamente pegou seus cavaleiros e subiu as montanhas para eliminar todos os monstros. Suas ações foram brilhantes. Ele foi capaz de erradicar quase todos os monstros que eram um incômodo para o feudo naquela época. Acho que ele tinha 16 anos naquela época. O ridículo é que isso se tornou uma das razões pelas quais as pessoas chamavam o Duque Kayvin Maillard de monstro. Mesmo que fosse outra pessoa, ele seria elogiado por ter uma força armada extraordinária. Na realidade, qualquer um de qualquer feudo que obtivesse o mesmo resultado receberia o título de um deus honorável da guerra. Eles fizeram a mesma conquista, mas um foi chamado de deus da guerra, enquanto o outro foi chamado de monstro. E Helena de repente se sentiu irritada. Não tinha nada a ver com ela, mas ela se sentia incomodada. De qualquer forma, logo depois que os monstros, a única mancha no feudo, foram varridos, o feudo se desenvolveu rapidamente. Foi aqui que as habilidades do Duque Maillard apareceram. Depois de expulsar os monstros, ele reduziu o imposto do feudo em massa por 5 anos, como uma celebração da varredura. Eles não se esqueceram de espalhar esse boato também. O efeito foi muito bom.
As pessoas que estavam ocupadas demais para sobreviver não se importavam se o senhor feudal era chamado de monstro pela sociedade dos nobres. Se pensarmos um pouco, ele é um homem inteligente. Pensando bem, ele também tem muitos negócios. O rumor sobre a riqueza abundante do Duque Maillard era tão difundido quanto a conversa sobre ele ser um monstro amaldiçoado. Quando Helena estava pensando profundamente sobre isso, a empregada que tinha ficado quieta até então disse cuidadosamente: Senhora, devo chamar aquela criada. E Helena se perguntou o que ela queria dizer antes de balançar a cabeça. Isso não é necessário. Ela devia estar falando sobre se Helena queria punir a empregada que se esqueceu de lhe contar a notícia sobre o Duque na noite passada. Não importa isso. E Helena estava se sentindo bem. Talvez porque ela descobriu que ter sido abandonada na primeira noite foi apenas um mal-entendido. Ela generosamente perdoou o erro da empregada cujo nome ela nem sabia e, em vez disso, disse: Vamos dar uma olhada no castelo. Também preciso ouvir as apresentações de todos. Corta a cena. Prazer em conhecê-la, senhora. É uma honra para mim servi-la. Sou o mordomo, bem. Prazer em conhecê-lo, bem. Eu sou a chefe das camareiras, Lula. Eu sou o cozinheiro-chefe, Coquir. Eu sou. Enquanto Helena recebia a apresentação dos principais trabalhadores do castelo, seus olhos brilharam. Jardineiro-chefe? Sim. O homem que se apresentou como jardineiro-chefe coçou a nuca desajeitadamente. E Helena olhou para ele divertidamente. Chefe de cozinha, chefe de empregada doméstica. Ela já tinha ouvido falar de vários chefes antes, mas um jardineiro-chefe era uma novidade para ela. Qual é mesmo o seu nome? É o Gardner. Acho que administrar o jardim do castelo é uma responsabilidade pesada. Sim. Inesperadamente, há mais de 10 jardineiros morando e trabalhando no castelo. 10? Nossa! De fato, se fosse mesmo esse número, um jardineiro-chefe realmente seria necessário. Ao ver Helena expressando apenas sua admiração, Gardner, o jardineiro-chefe, pigarreou um pouco. O mordomo bem então interrompeu. O mestre preza muitos jardins. Entre eles, o Jardim Leste é o que ele passeia com mais frequência. Jardim Leste. E Helena repetiu isso num murmúrio para não esquecer. Entendi. Obrigada. Não é nada. Também vou me apresentar oficialmente. Tornei-me a dona da casa desde ontem. Meu nome é Helena Maillard. Por que me sinto tão tímida em adicionar o sobrenome Maillard depois do meu nome? E Helena escondeu sua timidez e continuou rapidamente. Podem me chamar de Duquesa Maillard. Estou ansiosa para trabalhar com todos vocês. Por favor, cuide de nós. Por favor, cuide de nós, senhora. Ela não sabia quantas vezes ouviu a palavra senhora somente naquele dia. Mesmo assim, mesmo quando comparado ao título jovem senhora que ela estava acostumada a ouvir a vida toda, ela não odiava nem se sentia desconfortável com isso. E Helena sorriu suavemente enquanto olhava para as pessoas que se curvavam diante dela. O castelo era mais amplo do que o esperado, então levou algum tempo para conhecê-lo melhor. Não foi só o tempo, mas também a resistência de Helena. Depois de dar uma olhada no castelo, Helena foi apresentada aos cavaleiros que tinham acabado de terminar o treinamento antes de encerrar o dia. Era cansativo, mas de alguma forma Helena se sentia satisfeita enquanto se deitava na cama. Ele virá hoje? Acho que os ouvi dizer que o Duque Maillard havia terminado a subjugação e retornado. Ela estava pensando em sair, mas já estava toda arrumada para dormir, de pijama, então ficou dentro do quarto. Eu não deveria ir dormir logo. Vamos esperar mais um pouco.
Se ele vier, primeiro vou perguntar como foi a subjugação. E Helena ficou pensando nisso e naquilo enquanto se mantinha acordada por algumas horas, mas em determinado momento ela adormeceu. O Duque não veio naquele dia. Corta a cena. E Helena não conseguia entender nada. Por quê? Como assim? Por que ele não vem até mim? Já fazia alguns dias desde a problemática primeira noite. Mas o Duque Maillard ainda não tinha aparecido nem a ponta do nariz no quarto dela. Isso não é tudo. Não era só ir para o quarto. O Duque e Helena também comiam separadamente em cada refeição. No início, ela tolerou porque achou que ele estava ocupado. O pai dela também costumava comer no escritório enquanto trabalhava quando havia algum negócio atrasado. Mas um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana. Não aguento mais. Nesse ponto, ela já tinha aguentado o suficiente e tolerado o suficiente. Ela não estava enganada. E não era só o sentimento dela. Não importava quem visse isso, era óbvio que ele a estava evitando. E Helena levantou os braços como se fosse atacar o Duque Maillard e imediatamente saiu do quarto. Ela estava esperando em silêncio, pois tinha medo que ele pensasse nela como uma esposa impaciente e temperamental, mas isso acabou agora. Em primeiro lugar, o outro lado estava assim, então ela não tinha ideia do porquê precisava estar bonita. E Helena estava caminhando em direção ao escritório do Duque Maillard com olhos ferozes quando sua mente gradualmente enfraqueceu. Quem sabe? Talvez haja alguma situação que eu desconheça. Mesmo que eu normalmente não seja esse tipo de pessoa. Hoje foi meio estranho. E Helena estava parada no meio do corredor resmungando para si mesma quando 2 criadas passaram. E Helena pensou que esta seria realmente a última vez, então chamou as 2 criadas. Vocês? Sim. Sim, senhora. As 2 criadas responderam imediatamente com os olhos cheios de expectativa. Expectativa? E Helena congelou. Ela ia apenas perguntar se o marido estava ocupado ultimamente, se estivesse, quão ocupado ele estava. Mas eles pareciam estar esperando alguma coisa. O que é isso? Por enquanto, Helena inspecionou cuidadosamente as 2 criadas e gritou seus nomes. Henri, Marie. Estou certa. 1 semana é muito tempo. E Helena recebeu uma lista dos funcionários que trabalhavam no castelo do mordomo Ben. Por meio dela, memorizou aproximadamente todas as suas aparências e nomes. Eram tantas que ela não conseguiu fazer tudo em apenas 1 ou 2 dias, mas, como mencionei antes, 1 semana é muito tempo. Sim, você está certa. Você está certa. Os olhos das criadas brilharam ainda mais. Era como se não fosse só porque a dona da casa o chamou pelos nomes, mas porque elas estavam esperando algo depois. E Helena se perguntou o que essas garotas queriam, mas antes de tudo, ela fez a pergunta que queria fazer. Não sei se o Duque está ocupado ultimamente, mas não consegui vê-lo. Será que havia algo urgente acontecendo no castelo? Era o que Helena ia dizer. Você está certa, somos nós. Nós fizemos isso. O que? E Helena franziu a testa. Antes que ela pudesse perguntar o que queriam dizer, as criadas nem hesitaram e começaram a tagarelar sozinhas. Você finalmente nos encontrou. Estávamos nos perguntando quando você notaria. Fomos nós que fizemos tudo. Por favor, não tenha medo de agora em diante. Continuaremos impedindo o Duque de ir até a senhora. E Helena congelou por um momento. O que você disse? Comunicamos ao Duque que Madame não se sente bem, ou que Madame não está em boas condições. Nós lhe dissemos que ele não deveria encontrá-la antes que seu corpo estivesse completamente curado. Isso mesmo.
Também pedimos que ele não venha te procurar antes de você chamá-lo. A expressão de Helena endureceu. As duas criadas ficaram tão animadas que nem perceberam, então continuaram conversando alegremente. Fomos nós que fizemos. A chefe das camareiras Lula não sabe. É algo que nós duas fizemos pensando em você, senhora. Maria. Sim, senhora. Ao ouvir seu nome sendo chamado, Marie respondeu com vigor. Henri olhou para ela com inveja, pensando que Marie seria elogiada e receberia uma recompensa primeiro, mas então Helena disse. Vá chamar o mordomo Ben e a camareira Lula. Perdão. Henri, você fica aqui. Sua voz era fria e severa. As duas criadas finalmente descobriram a expressão fria de Helena. E Helena então deu ordens às duas garotas congeladas. Agora mesmo. Henri e Marie batiam a cabeça no chão enquanto choravam. Por favor, nos perdoe. Por favor, perdoe-nos, senhora. Capítulo 10. E Helena olhou para as duas criadas que estavam se declarando culpadas. Ambos estavam de cabeça baixa enquanto se declaravam culpadas, então levantaram levemente a cabeça para verificar a expressão de Helena. Depois que confirmaram que sua expressão ainda era severa, elas inclinaram a cabeça para frente mais uma vez e repetiram seus pedidos de desculpas. Entretanto, essas meninas não demonstraram nenhum sinal de compreensão. Foi só porque sua senhora estava brava que elas pediram perdão cegamente até que ele se sentisse melhor. Elas pareciam nem saber o que fizeram de errado. E Helena cruzou os braços. Foi ridículo. Pensar em como aquelas duas empregadas a faziam se sentir nervosa e exausta durante uma semana inteira a deixava extremamente furiosa. No entanto, o que a deixou mais irritada foi: fizemos isso só porque estávamos pensando na madame. É isso mesmo. A gente só estava fazendo tudo pela madame. Não era nossa intenção fazer outra coisa. Sério. Por favor, nos perdoe. Que? A visão delas dizendo confiantemente que fizeram isso por Helena. O fato de que eles não duvidaram nem um pouco e acreditaram que se fizessem tal coisa, ela ficaria encantada. Essa confiança. A convicção cega de que não haveria mulher que ficasse feliz em ter Kevin Maillard, que era chamado de monstro, como marido. O acidente que elas causaram e sua maneira de pensar eram tão irritante que era difícil para ela suportar. O que aumentou ainda mais a irritação dela foi que, se Miele estivesse ali, como deveria ser, a convicção delas seria realidade. As duas criadas teriam recebido elogios e recompensas como queriam, e sua ação seria considerada sábia. Ela odiava isso. Esse fato a fez se sentir péssima e desagradável. E Helena não entendia por que estava tão brava. Mas agora que ela estava com raiva, ela só conseguia expressar sua raiva. E Helena olhou para a chefe das criadas Lula, que estava com a cabeça baixa num senso de responsabilidade, e pousou os olhos no mordomo Ben. Ben. Sim, senhora. Que castigo posso dar a esses dois? Ben disse em um tom cuidadoso. Se agirmos de acordo com a lei do feudo, você tem permissão para ir até o ponto de cortar a língua. A lei do feudo era mais priorizada em comparação à lei do reino quando se tratava de disposições pessoais em relação aos empregados. Parecia que cortar suas línguas estava incluído naquele negócio pessoal. E Helena sorriu ao pensar nisso, e as criadas interpretaram isso como algo e começaram a implorar a ela com o rosto mortalmente pálido. Sim, senhora. Senhora, por favor, nos perdoe. Por favor. Estávamos erradas. Vocês estavam erradas? Vocês sabem o que fizeram de errado. Sim, sim. Não, deixa pra lá. Elas entenderiam se Helena tivesse que explicar a raiva que ela mesma não conseguia entender? Enquanto pensava nisso, Helena disse à chefe das empregadas: 5 chicotadas.
2 dias de jejum, incluindo água. 1 semana de liberdade condicional. Leva-os embora. Muito obrigada. Comparado a cortar suas línguas, era uma punição muito leve. A chefe das empregadas Lula deve ter esperado o pior depois de ver a atitude fria de Helena, que agradeceu confusa antes de levar Henri e Marie embora. Essas crianças trabalham aqui há muito tempo. O mordomo bem disse. Foi a desculpa que ele usou para explicar por que a chefe das criadas parecia estar cuidando das 2 criadas. E Helena não respondeu. Ela não se importava com isso. A razão pela qual ela não cortou as línguas delas não foi porque sua raiva diminuiu de repente, nem foi por causa da chefe das criadas trêmula. Ela só não queria que seu primeiro trabalho como dona de casa fosse cortar a língua de alguma empregada. Bem. Sim, senhora. O Duque está em seu escritório agora. Ben era muito esperto. Ele disse imediatamente. Eu a guiarei até lá, senhora. Corta a cena. O exterior do escritório era barulhento. O Duque Maillard largou a caneta. O barulho no corredor normalmente não podia ser ouvido de dentro porque havia uma porta grossa bloqueando, mas o Duque Maillard tinha uma audição mais excepcional em comparação a uma pessoa comum. Foi quando ele apenas ordenou ao servo que abrisse a porta. A porta foi aberta antes que o criado pudesse abri-la, e uma pessoa entrou. Esposa. E Helena congelou por um momento ao ouvir a palavra esposa, mas imediatamente se aproximou da mesa dele. O Duque Maillard não impediu Helena de se aproximar dele. Se alguém a tivesse visto naquele momento, pensaria que ela se aproximava dele como se estivesse louca para lutar contra o Duque. Ela então se posicionou diante do Duque Maillard. E Helena olhou fixamente para o rosto do Duque, que estava sentado em uma cadeira. Não é nada demais. O rosto que ela não conseguia ver direito antes por causa da luz de fundo agora estava completamente visível para ela. Pela primeira vez, Helena viu os emblemas do Duque, que as pessoas chamavam de símbolo do diabo. A impressão dela foi exatamente essa. Não é nada demais. Ela ficou sem palavras. As pessoas fizeram um alvoroço só por causa de algo assim? E Helena franziu as sobrancelhas e então estendeu a mão em direção ao rosto do Duque Maillard. As manchas tinham um formato intrincado, como se estivessem enredadas em um feitiço complicado, e cobriam a maior parte do rosto do Duque. As partes sem os adesivos eram apenas a parte inferior do maxilar e ao redor dos lábios. As pontas dos dedos de Helena tocaram as marcas do Duque Maillard. O Duque estremeceu, então Helena perguntou surpresa. Dói? O Duque Maillard balançou a cabeça. Então disse. Fiquei um pouco surpreso. Ah, me desculpe. Por ter tocado em você de repente. E Helena disse isso, mas não demonstrou nenhum sinal de que iria retirar a mão. Em vez disso, ela pediu uma permissão tardia. Posso tocar? O Duque Maillard respondeu com um aceno de cabeça em vez de palavras. Como se estivesse esperando o aceno dele, e Helena moveu a mão. Uau! As pontas dos dedos dela roçaram a bochecha dele, depois de vagarem por ali, elas se moveram para cima. É tão macio. Essa foi a impressão que Helena teve ao tocar nas marcas do Duque Maillard. Elas eram chamadas de marcas, mas, depois de tocá-las, ela mesma percebeu que não eram muito diferentes de uma pele normal. Não, houve uma diferença. Porque não era apenas uma pele normal, mas uma pele super boa. É como a pele de um bebê. Ela não sentiu nada desagradável nas pontas dos dedos. É possível que a pele de uma pessoa seja tão lisa? E Helena,
sem perceber, tirou a mão do rosto dele e tocou o próprio rosto. Eu também sempre ouvi as pessoas dizerem que minha pele fica boa onde quer que eu vá, mas... O Duque estremeceu novamente quando Helena fez isso. Ele tinha uma expressão estranha no rosto. Depois de comparar sinceramente sua própria pele com a pele da pessoa à sua frente e analisá-la, Helena finalmente caiu em si. Ela não veio aqui para fazer isso. Ela pigarreou. Na verdade, sobre o motivo pelo qual vim aqui assim. Já era tarde demais para ela ir direto ao ponto. Acabei de aplicar uma punição para 2 empregadas. Foi o que ouvi dizer. Já? E Helena regalou os olhos. Isso é bem rápido. Então. Você já ouviu falar sobre o motivo pelo qual elas foram punidas? Sim. Certo. Então será fácil conversar. E Helena então disse rapidamente. Meu corpo não dói. Também não me sinto mal. Esse parece ser o caso. Mas ultimamente tenho dormido mal. Por que tenho esperado por uma certa pessoa que não vem? O Duque congelou. E Helena não perdeu essa oportunidade. Normalmente não tenho o hábito de dormir sozinha. Se você me entende, então estarei te esperando hoje. Depois que Helena disse isso, ela nem ficou para ouvir a resposta e fugiu imediatamente do escritório. Parecia que ela estava escapando, e era verdade que ela estava escapando. Mesmo que fosse ela não foi ousada o suficiente para ficar por perto depois de dizer isso. Não, talvez eu esteja. E Helena de repente se lembrou de seu irmão mais velho, Edward, enchendo o saco dela para que ela tivesse um pouco de vergonha por ser menina. É claro que Helena nunca ouviu. Pelo contrário, ela apenas tratou Edward calmamente como um machista. Acho que minha vergonha aumentou depois de chegar a um lugar desconhecido. Aconteceu algumas vezes. Se Edward ouvisse isso, ele poderia ficar feliz e dizer que esse era o efeito positivo do casamento. Agora que ela pensou nisso, era hora de enviar uma carta para sua família dizendo que estava bem. Depois de decidir com antecedência o que fazer no dia seguinte, Helena voltou para seu quarto. Havia algo que ela precisava fazer hoje. Prepare o banho. Que pétalas de flores você gostaria de usar? Seguindo as instruções de Helena, a empregada inteligente perguntou calmamente. E Helena hesitou por um momento. Ela pensou em uma lista de pétalas de flores que deixariam sua pele macia e suave, mas ela rapidamente desapareceu. Ela não sabia muito e sentia que não teria muito significado. Não importa o que eu faça, não consigo ficar mais lisa que essa pele. A pele do marido dela era tão perfeita que ela sentia que seria impossível desafiá-la. E Helena então encarou a realidade e disse: Estou com sede porque estou nervosa? Já. Olhei pela janela. O sol ainda não se pôs. Isso significava que ainda havia tempo antes que o Duque Maillard chegasse ao quarto. Embora Helena se sentisse envergonhada devido ao seu nervosismo, ela de repente percebeu. Ah, era óbvio. Esta não era uma união normal. Foi diferente de ter uma noite normal como casal. Este foi o primeiro passo para salvar o mundo. É isso mesmo, eu tenho que dar à luz um guerreiro, pensou Helena enquanto colocava seu copo vazio na mesa. E Helena deve dar à luz o filho do Duque Maillard, que, mais tarde, se tornará um guerreiro e salvará o mundo. Enquanto ela pensava em sua missão, seu coração acelerado se acalmou. A mente de Helena ficou clara enquanto ela pensava em seu dever. Um filho. Preciso dar à luz um filho. Esse era o único propósito deste casamento. O futuro do mundo estava sobre seus ombros, e essa responsabilidade pesava sobre seus ombros. E Helena não estendeu a mão para pegar o copo mais uma vez.
A noite chegou rapidamente. Enquanto ela estava sentada na cama, depois de se preparar para dormir, ela se assustou com o som da porta se abrindo. O culpado parou quando estava prestes a entrar na sala. Eu te assustei. Não, por favor, entre, disse Helena enquanto gesticulava para que ele entrasse. A porta atrás do Duque Maillard se fechou quando ele entrou na sala. Ele é grande, pensou Helena enquanto olhava para sua figura se aproximando. Como ele sempre ficava sentado no escritório durante o dia, ela não pensou muito nisso, mas ao olhar para sua figura em pé, percebeu que ele era realmente grande. Ela se lembrou da primeira impressão que teve dele no casamento e de repente ficou preocupada. Eu vou ficar bem. Não. Tudo deve estar bem. Mesmo que as coisas dessem errado, ela não tinha outra escolha. Enquanto todos esses pensamentos passavam pela mente de Helena, o Duque Maillard se aproximava da cama. À medida que a distância entre eles diminuía, ela conseguia ver claramente o rosto e a figura do Duque. E Helena estudou as roupas do Duque enquanto sentia que estava ficando tensa. Suas roupas pareciam mais leves do que quando ela o via durante o dia. Em seu escritório, ele usava uma gravata que parecia realmente sufocante de se olhar, mas agora sua escolha de roupa era camisa e calças. Talvez fosse porque ele estava usando uma camisa larga, mas ela podia ver os botões esticados em seu peito. Que legal, pensou Helena sem querer. O que foi que eu acabei de pensar? Enquanto Helena estava confusa com seus próprios pensamentos, o Duque já havia se movido completamente para a cama. O criado mudo ao lado da cama iluminava sua figura e Helena engoliu em seco, nervosa. O Duque Maillard disse sério, quando as mãos que ela colocou na cama se... O que? Você realmente vai dormir comigo esta noite? Por que ele está fazendo uma pergunta tão óbvia? Pensou Helena, assentindo com a cabeça. Sim. Já te disse, não gosto de dormir sozinha. Se não fosse com meu marido, com quem eu dormiria? Só por precaução, ela usou a mesma desculpa que usou durante o dia no escritório dele. Mas, ao responder, Helena ficou confusa. Casais não deveriam dormir juntos? Ela achava que era algo natural, sem discussão. Mas o Duque silencioso pareceu surpreso, como se não esperasse essa situação. Tudo bem, respondeu o Duque após um longo momento de silêncio. Enquanto ele estendia o braço em direção ao criado mudo, você vai apagar as luzes. Sim. O Duque Maillard respondeu como se fosse óbvio. É suposto ser óbvio? Eu intencionalmente mantive as luzes fracas. Isso era para criar um clima entre eles. E Helena queria acender uma vela, mas, em caso de incêndio, ela decidiu diminuir a intensidade da luz do lampião. Mas acho que ele gosta da escuridão total, pensou Helena. Ela também não se importava com a escuridão total, já que não enxergava nada. Estranhamente, sinto-me um pouco decepcionada. Então ela percebeu que o marido não havia tirado a roupa. Não é melhor se despir antes de apagar as luzes? Se ele quisesse desabotoar todos os botões, seria melhor fazer isso enquanto as luzes estivessem acesas. Na verdade, isso não significa nada, ela só queria declarar esse fato, considerando conforto e conveniência. Você não vai se despir? O Duque Maillard parou por um momento e respondeu, isso é mais confortável. O que? Pensou Helena enquanto tentava entender a resposta. O que ele quis dizer com aquilo? Ele quer dizer que é mais confortável se despir com as luzes apagadas? Se não for isso, enquanto Helena estava perdida em seus pensamentos. O quarto inteiro ficou escuro e Helena podia sentir o movimento da cama enquanto o Duque se movia. Confusa, e Helena decidiu se deitar. Mesmo que ela não tenha noção, isso geralmente não acontece com a mulher deitada. Ela deitou-se rigidamente,
com os olhos bem fechados, e esperou pelo que iria acontecer com ela. Mas com o passar do tempo, nada aconteceu. Ela manteve os olhos bem fechados e não ousou se mexer. Mas, como nada aconteceu, ela espiou ao redor e virou a cabeça para o Duque, que estava relaxado em seu lado da cama. Seus olhos estavam fechados e ele não se moveu um centímetro, como uma pessoa dormindo. E Helena piscou confusa. Não havia como ele já ter adormecido em tão pouco tempo. Mas esse não era o problema. Qualquer um que olhasse para ele saberia que ele estava dormindo. Surpresa, e Helena pensou consigo mesma: o que está acontecendo? Ela não conseguia acreditar com os próprios olhos que ele estava dormindo. Ele está dormindo mesmo? Assim mesmo? Sem fazer nada? Sua mente ficou em branco, pois ela estava perdida. Ela olhou para o Duque adormecido mais uma vez e piscou várias vezes. Entretanto, sua agitação não durou muito, porque ela também estava exausta. Ela mencionou no escritório que estava com dificuldades para dormir porque estava esperando alguém. E Helena logo adormeceu junto com seus pensamentos. Na manhã seguinte, Helena acordou sabendo que havia dormido bem. Seu corpo parecia leve como uma pena. Ela teve o melhor sono dos últimos dias. Mas, em contraste com seu corpo leve, sua mente estava nublada de preocupações. E Helena olhou para o espaço vazio ao seu lado. Ela acordou bem cedo, mas o Duque Maillard já havia saído dos aposentos. Quando ela abriu os olhos pela primeira vez, tocou o local onde o Duque estava e ainda podia sentir o calor do seu corpo. Isso significava que ele tinha acordado um pouco antes dela. Que homem trabalhador! Mas esse não era o problema agora. E Helena lavou o rosto com a água morna que a empregada havia trazido enquanto as empregadas preparavam suas roupas. Ela pensou consigo mesma: por que ele foi dormir ontem à noite? Logicamente, ontem foi a primeira noite deles juntos desde que dormiram na mesma cama depois do casamento. Mas, pelo que Helena sabia, algo deveria ter acontecido ontem à noite. Era assim que acontecia para um casal. Mas nada aconteceu. E Helena e seu marido apenas dormiram. Ela dormia pacificamente, mas achava a situação estranha, pois continuava pensando nisso. Você gostaria de tomar café da manhã na sala de jantar? Perguntou a empregada, perdida em seus pensamentos. E Helena de repente se lembrou de uma cena de um romance que havia lido antes. Depois que a protagonista do romance passou sua primeira noite com o marido, ela ficou com vergonha de olhar para o rosto dele e não saiu para jantar. De repente, ela teve um mau pressentimento, mas decidiu ir comer na sala de jantar. Ela caminhou confiantemente em direção à sala de jantar, pois não tinha motivo para ficar envergonhada de nada. Não havia sinal do Duque Maillard quando ela se aproximou da sala de jantar. O Duque pula o café da manhã. Ele costuma comer no escritório. Isso significava que esse também era o caso hoje. Entendo. E Helena escolheu seu café da manhã e lentamente aceitou o evento de ontem. Isso porque ela se lembrou das experiências passadas da amiga. A amiga de Helena, que havia se tornado esposa do conde, passou a primeira noite juntos depois de 2 meses de casamento. Ela ouviu dizer que era porque o conde estava sendo atencioso com a esposa e estava esperando até que ela estivesse pronta. Ao se lembrar disso, ela entendeu que ontem o mesmo cenário havia ocorrido. Mas você não precisa fazer o mesmo por mim,